Pode abrir a sua Bíblia, irmão, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 12. Mateus 5, do 3 ao 12. Quarta-feira passada a gente começou a falar sobre esse assunto, sobre o Sermão da Montanha. E é um título, é uma parte da Bíblia que para mim ela é muito especial, ela é muito poderosa, ela é muito instrutiva, porque ela é como se fosse a ata, como se fosse a visão da igreja de Jesus. É muito rico em detalhes, é muito rico em ensinamento, em princípios. E é um texto que eu acho que se a gente passasse o resto da vida pregando sobre isso, sobre Mateus 5, 6 e 7, a gente jamais conseguiria se gastar. E a gente vai continuar aí até onde Deus permitir, falando sobre isso, né? Então, se você gosta, não é série, a gente não quer criar uma doutrina, a gente não quer botar um nome, a gente quer ir pelo Espírito. Enquanto Deus quiser falar sobre isso, a gente fala. Depois que Deus quiser mudar o assunto, a gente muda, porque não é o que nós queremos, é a vontade dele aqui na terra. E ele tem colocado isso no nosso coração. Compartilhei com o bispo sobre isso, e ele disse: pastor, se Deus falou, continua falando. Eu disse: então tá bom, que é melhor falar o que Deus está falando do que o que a gente quer falar, né? É melhor ser guiado pelo Espírito do que querer fazer aquilo que a gente quer fazer. E é exatamente isso que nos trouxe até aqui, né? Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes é como a vida de Jesus, né? Uma vida cercada de multidões durante o dia, e durante a noite era o homem que se retirava, era o homem que gostava de orar, tinha o seu lugar, tinha o seu momento. Muitas pessoas não entendiam, muitas pessoas queriam fazer coisas com ele que ele não fez, e por muitas vezes foi mal interpretado. Isso acabou levando até a morte, né? Aqueles que um dia ele curou, aqueles que um dia ele estendeu a mão, foram os mesmos que gritaram: crucifica-o, né? Então, que nós não sejamos esse povo levado por vento de doutrina, que nós não sejamos esse povo que faz aquilo que quer fazer porque está dando certo, porque às vezes o que para nós é um equívoco, para o Senhor é ouro puro refinado, que às vezes para nós é um deserto, para o Senhor é uma escola, para o Senhor é um campo missionário. Então nós precisamos estar atentos naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que o Senhor quer falar. E eu creio que é para isso que nós estamos aqui, eu creio que é isso que o Senhor tem para os nossos corações. Então, se você gosta, eu quero te convidar a vir nas quartas-feiras, porque até uma palavra de segunda ordem nós vamos permanecer aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, Mateus capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua viva, poderosa, maravilhosa palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela seja impactante essa noite para os nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco, porque estamos aqui unicamente para te ouvir, Senhor. O nosso anseio é sermos instruídos por ti, sermos edificados, encorajados e consolados por ti. Queremos permanecer nesse lugar, Senhor, porque foi a tua palavra que nos resgatou, foi a tua palavra que nos fortificou, a tua palavra que nos alimenta e que nos trouxe até aqui. Tudo está na tua palavra, Senhor, e tudo vai passar, menos a tua palavra. E nela nós queremos permanecer até o dia de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Esse texto, ele é a introdução de alguém que sabia exatamente do seu propósito, sabia exatamente o que estava fazendo, porém estava se reportando a um povo que estava perdido, um povo que precisava de uma referência, um povo que vivia à margem, vivia cercado por doutrinas, cercado por homens que faziam o que queriam. Afinal, o período interbíblico que vai de Malaquias até o início do Novo Testamento, ele é um período de 400 anos. Então aquele povo do Antigo Testamento que tinha os seus ouvidos cheios de fé das maravilhas de Deus, não era esse povo aqui. Esse povo aqui estava sem a manifestação e sem a palavra de Deus havia 400 anos. Você já pensou nós passarmos pela terra e vivermos aqui sem a presença, sem a profecia, sem as promessas, sem nós sentirmos Deus, sem contemplarmos a presença de Deus? Era exatamente para esse povo que Jesus estava falando. Quarta-feira passada nós introduzimos a mensagem criando estereótipo entre Jesus e Moisés. Não é coincidência, e isso não está escrito apenas por estar escrito. Aqui nós temos um povo que há 400 anos estava sem uma palavra profética, estava sem uma direção clara de Deus. E lá no tempo de Moisés existia um povo que estava há 400 anos escravizado. Era um povo que foi levado ao Egito por alguém guiado por Deus, José. José foi alguém que serviu o faraó, porém quando o faraó que Moisés serviu morreu, a Bíblia vai dizer que se levantou um outro, depois da morte de José, claro, que não conhecia José, muito menos o Deus de José. Mas aquele povo estava olhando, aquele faraó estava olhando para um povo que estava se multiplicando e crescendo muito. E a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que aquele faraó ficou apreensivo, porque aquele povo se multiplicava em muito. E então ele disse: se nós não fizermos alguma coisa, se nós não deixarmos esse povo ocupado, quando os nossos inimigos vierem nos afrontar, eles vão se juntar aos nossos inimigos e nós seremos dominados. E então o faraó saiu na frente. Ele disse: antes que ele nos domine, nós iremos dominar.
nós iremos criar tributos, nós iremos dificultar o trabalho, nós iremos escravizá-los. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Um povo que se esqueceu do Senhor, um povo que não tinha vínculo com Deus, e foram se passando gerações, foram se passando anos, séculos, até aquele povo de José morrer, as histórias ficarem no ar e o povo estar unicamente vidrado na escravidão, trabalhando para pagar tributos, trabalhando para sobreviver e esquecendo das maravilhas, de tudo que Deus havia feito, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas pessoas têm sido ludibriadas pelo inimigo para se esquecer de quem Deus é. Antigamente eles foram feitos escravos por trabalho duro, trabalho árduo. Hoje em dia a escravidão apenas mudou a forma, o estereótipo. Mas existem várias ferramentas que estão aí, pelo mundo, que fazem as pessoas esquecerem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também. Quando eu e você não nos posicionamos perante a promessa máxima que o homem recebeu no Éden, que é dominar sobre todas as coisas e ser criado para ter um relacionamento com Deus, quando nós saímos desse lugar, então nós ficamos sujeitos a estar no lugar que o homem quer que nós estejamos. No início, quando Deus criou o homem, Deus disse lá no sexto dia, você lembra? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre todas as coisas. O homem foi feito para ser parecido com Deus, semelhante a Deus e dominar sobre todas as coisas. Quando nós saímos desse lugar, então nós somos dominados por todas as coisas. É exatamente isso que aconteceu com aquele povo. Às vezes nós recebemos promessas, às vezes nós temos uma palavra. E por causa de nossas decisões, por causa de nossas escolhas, elas vão ficando cada vez mais longe. Ou pelo simples fato das coisas não acontecerem como nós pensamos que iria acontecer. Quando nós recebemos uma palavra, quando nós recebemos uma promessa, quando nós recebemos uma profecia, é muito bom. O nosso coração aviva, o nosso espírito se aviva. Mas daqui a pouco o culto acaba e a gente tem que voltar para a nossa casa. Quem sabe aquele problema que estava lá quando você saiu, vai estar lá quando você voltar. Mas eu e você temos uma escolha a fazer. Se nós fixamos os nossos olhos no problema, na demanda, ou enchemos o nosso coração de expectativa na promessa. Essa escolha é minha e é sua, e isso ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos. E então começa o embate da vida natural com uma palavra celestial. E muitas vezes a gente começa a caminhar, a gente enche o nosso coração de expectativa mediante a promessa e parece que os dias são contrários. Porque quando nós recebemos uma palavra, nós entendemos que a nossa vida vai tomar o rumo para aquilo ali e, meu Deus, estamos com Deus e por que as coisas continuam difíceis? Porque as lutas não diminuem, pelo contrário, muitas vezes elas aumentam, elas entram em mais evidência. Problemas que antes não nos tiravam a paz, agora parece que de todos os lados eles vêm.
parece que eles têm mais força, parece que eles têm mais intensidade. Eu sei que aqui não acontece muito, é mais lá em Penha que acontece. Mas não é você, é o que você carrega. E nós precisamos parar, irmãos, de achar que porque nós estamos com Deus, porque nós recebemos uma palavra de Deus, todos os nossos problemas acabaram. Esse não é o slogan do céu, esse é o slogan das organizações Tabajara. Você lembra? Tinha um programa na televisão. Se você rir aí, você vai denunciar a sua idade. Existem momentos da nossa vida que são adversos. Existem momentos da nossa vida que são difíceis. Mas esses momentos não podem servir de parâmetro para nós colocarmos em xeque a palavra do Senhor. Porque muitos desses momentos da nossa vida fazem parte da promessa. Esse povo de Moisés que eu e você estamos falando, que eu e você estamos imaginando, foi um povo que foi predito, foi uma promessa predita a Abraão, muito tempo antes. Quando Deus apareceu para Abraão e ratificou a promessa, Ele disse: eu vou dar essa terra à sua descendência. Mas antes eles vão passar por um período difícil, eles vão ser escravos, mas é porque eu preciso tratar com aquele povo. Eu preciso que a medida da minha ira chegue à plenitude, porque Deus, Ele é amor. O Deus de amor que entregou o seu Filho, por amor de mim e de você, Ele existe. Mas esse mesmo Deus, que é um Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça. E muitas vezes o Senhor usa eu e você para tratar com pessoas. Eu e você para tratar situações que nós olhamos de fora e pedimos: Senhor, nos tira daqui. E eu e você estamos ali servindo de exemplo, como alguém mudo, calado, assim como Jesus, na mão dos seus tosquiadores. Nossa, pastor, você está dizendo que Deus usa a gente de exemplo para fazer o mal para os outros? Não. Eu digo para você que Deus sabe de todas as coisas, inclusive das nossas escolhas, também das escolhas dos nossos algozes. E como Deus é amor para conosco, Deus é justiça para quem é contra nós, porque a Bíblia diz: minha é a vingança. O Senhor disse. Então não se preocupe em querer se justificar perante ninguém. Não, queira andar justificado perante o Senhor, porque isso basta para mim e para você. Eu e você não precisamos nos justificar para ninguém, nós já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, Jesus levou na cruz do Calvário, e o nosso maior trabalho é andar perante a palavra. A palavra bem-aventurado, ela é feliz, ela é pleno, próspero, o seu significado é muito profundo, e não é à toa que o livro de Salmos começa com essa palavra. Você lembra do Salmo número 1? Bem-aventurado o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a sua o quê? A sua alegria, a sua bem-aventurança está em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. O Salmo 119, o Salmo da palavra, começa como? Bem-aventurado. Eu e você somos bem-aventurados quando nós não damos mais importância para as coisas da terra, mas firmamos o nosso olhar nas coisas celestiais. Jesus aqui está mostrando para esse povo que também estava 400 anos sem a presença de Deus, que talvez tinha se esquecido do Senhor,
que no mundo nós teremos aflição, no mundo vai haver choro. É claro que vai, eu e você vamos chorar. Porém é apenas um período, o choro dura apenas uma noite. E Jesus está dizendo: bem-aventurado é você que aqui na terra chora, porque no céu você será consolado. Para toda situação adversa da terra tem um bálsamo celestial sobre a mim e sobre a sua vida. O que eu e você temos que fazer é nos posicionarmos perante isso, darmos pouco crédito, pouca ênfase à adversidade, e firmar os nossos passos no Espírito. Porque o que o inimigo quer é fazer eu e você esquecermos do Senhor. Sempre foi assim e sempre vai ser. O nosso inimigo, ele quer que eu e você olhemos o nosso hoje, o nosso atual, olhemos para nós e fizemos eu e você analisarmos nós hoje mediante a promessa de amanhã e tentar manter nós o mais distante possível, nós mais frios possível mediante a promessa. É você que recebeu uma palavra dizendo que você e sua casa serviriam ao Senhor, que todos os seus estariam com você sentado aí onde você está, ao seu lado, e hoje você vê uma cadeira vazia. O inimigo quer que você dê muito mais ênfase a essa cadeira vazia do que a palavra que o Senhor decretou sobre a sua vida. É isso que ele quer que você faça. Ele quer que você dê bastante ênfase ao choro e quase se esqueça da consolação. Mas lembre-se que a consolação é uma promessa. Jesus Cristo, quando ele foi subir aos céus, quando seus discípulos perceberam que ele estava indo, ele disse: ei, eu vou, mas eu não minto. Eu disse que eu estaria com vocês sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou indo, mas esse lugar não vai ficar vazio. Eu estou indo, mas eu vou deixar um consolador. Eu vou deixar alguém que vai estar sempre com vocês. Eu vou deixar alguém que vai sempre guiar vocês. Eu vou deixar alguém com vocês que vai me representar, que vai interceder por vocês, que vai enxugar as lágrimas dos corações de vocês. Jesus nunca disse que nós não iríamos chorar. Pelo contrário, o Salmo 126 vai dizer que a melhor maneira de regar uma semente é com lágrimas. É o salmo da alegria e repleto de choro. Aquele que anda semeando e chorando a preciosa semente, vai voltar chorando? Não. Vai voltar com seus feixes, com seus molhos, como cantando e jubilando o Senhor. E muitos irão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas o Senhor só pode fazer grandes coisas por mim e por você se eu e você crermos. Se eu e você aguardarmos com muita expectativa as promessas. Então nós vamos olhar e vamos dizer: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. A guerra não acabou, a batalha não acabou, amanhã tem mais, mas hoje nós vencemos. Você está aqui hoje, você já é mais do que vencedor. Você poderia estar em qualquer outro lugar, e você veio até aqui hoje. Por que você acha que você veio aqui hoje? Você acha que você veio aqui hoje que não tinha mais nada para você fazer? Não, você foi impelido pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração. E quem tem uma palavra, meu irmão e minha irmã, tem tudo. É exatamente isso que Jesus estava fazendo, instruindo o povo.
Ainda que Deus te dê uma palavra e pareça contraditória, seus dias parecem que não vai dar, parece que você não vai alcançar, parece que em vez de chegar mais perto, parece que está ficando mais longe, parece que está ficando mais distante. Continue, persevere, não desista, não retroceda, não olhe para trás, não diminua a velocidade. Se o inimigo está colocando um prego maior cada dia, não diminua, não pense em parar, troca o martelo por uma marreta e bata mais forte, não desista. Se aquele tempinho de oração não está mais dando efeito, dobra o tempo, acorda mais cedo, faz alguma coisa, busca mais, seja mais intenso. É pela força que eu e você tomamos posse. Ele não vai desistir. Não adianta nós nos vestirmos de crente, não adianta. Não é por fora que nós vencemos a nossa guerra, é aqui dentro. Esses princípios da bem-aventurança, não existe nada exterior nisso daqui. Era um povo cansado, sobrecarregado, que seguia Jesus pelos milagres. Mas deixa eu te falar algo, o milagre ele é contemplativo, e glória a Deus pelos milagres. Quem não gosta de milagre aqui, meu Deus? Mas o milagre hoje, aconteceu hoje, e você vai se alegrar por alguns minutos, algumas horas, e depois, o que você vai fazer? Você vai se agarrar àquilo ali? Não, você vai se agarrar na presença, porque é a presença que cria expectativa do próximo milagre. E nós não podemos ser vendidos pelos nossos olhos. Nós não podemos ser vendidos pelos nossos achismos. Não. Crie expectativa no que o Senhor te falou, que ainda que pareça que não faz sentido, uma hora vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai acontecer, meu irmão. Em nome de Jesus. Como é difícil viver nesse lugar. Nós temos uma profecia que não é muito ao nosso favor, mas é. A Bíblia vai dizer que com o aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriando. E nós estamos vendo pessoas que eram fervorosas desistindo da fé, pessoas abandonando o barco, porque não estão vendo nada acontecendo. Meu irmão, só não vê nada acontecendo quem está longe, mas quem está perto, quem está no corpo, quem está grudado, é novidade de vida todo dia. O evangelho não mudou, é uma boa notícia. Quando, pastor? Todos os dias. E aí você precisa criar expectativa nisso. Isaías capítulo 38 vai falar de um homem que recebeu uma profecia. Isaías era um profeta. Isaías foi visitar o rei Ezequias. E geralmente quando um profeta vem visitar, a gente já fecha o olho e a roupagem de crente, né? A gente fecha o olho e começa a chorar antes de falar, né? E a gente já fica esperando. Mas naquele dia não foi bem a palavra que o rei Ezequias queria. Isaías chegou para o rei e disse assim: ei, conserta a tua casa, porque teus dias estão acabando. É melhor acabar cedo com o Senhor do que prolongar os dias e acabar sozinho. A Bíblia diz que o rei virou para o lado, chorou muito e orou muito. E quando o profeta estava saindo, o mesmo Deus que mandou ele lá, foi o Deus que mandou ele voltar.
Deus mandou o profeta voltar e disse assim: ei, Deus teve pena de você, tocasse o coração do homem lá em cima, e ele te deu mais 15 anos. Foi a maior tragédia da vida de Ezequias. Se ele tivesse ficado com aquela palavra, com aquela sentença, ele tinha acabado bem. Porque depois daquela palavra, meu irmão e minha irmã, foi ladeira abaixo. A Bíblia diz que ele se recuperou, que ele ficou no seu vigor. E o rei da Babilônia mandou uma carta presente para eles. E quando os servos do rei da Babilônia chegou até no seu palácio, ele ficou tão eufórico, ele estava tão avivado, tão feliz, que ele começou a mostrar a bondade, o que Deus tinha para com ele. Ele começou a mostrar tudo. Ele começou a mostrar seus bens, seus tesouros, suas armas, seu exército. Ele mostrou tudo. A Bíblia diz que ele mostrou tudo para o seu inimigo. Você sabe por que você arrumamos luta para a nossa vida muitas vezes? Porque a gente mostra coisas que não é para mostrar. Porque a gente tira uma foto daquilo que não é para tirar. E no fundo não é alegria. É para dizer: Deus é na minha vida. Algumas vezes é o nosso coração tomando uma altitude que não deve tomar. Não estou dizendo que você não pode tirar uma foto, que você não pode criar memórias. Claro que pode. Mas e a intenção? E esse mesmo profeta esperou aqueles homens irem embora e veio até no rei de novo. Disse assim: quem eram eles? Eles eram lá da Babilônia. E o que tu fez? O que eles viram? Não, eles viram tudo. E aí vem mais uma profecia. E aí o profeta olha para o rei e diz assim: tudo que eles viram será levado. Seus filhos vão ser eunucos, escravos. E aí, em vez do homem rasgar as suas vestes, se humilhar, se jogar no chão perante o Senhor, ele diz: graças a Deus por essa palavra, porque não vai ser no meu tempo, vai ser no tempo dos meus filhos. Você viu para onde foi o coração do rei? Você viu o que uma escolha equivocada pode fazer perante uma sentença que Deus tem para mim e para a sua vida? Quando nós viramos os nossos olhos na nossa vontade, quando nós queremos agir conforme o nosso querer, quando nós achamos que de alguma forma aquilo que Deus disse, o que Deus está fazendo não está fazendo muito sentido, e a gente cai na loucura de achar que a gente sabe o que é melhor para nós mesmos, mesmo Jesus tendo dito que nós não podemos acrescentar uma hora à nossa vida. Aquele homem, de uma certa forma, não estava fazendo mal. Ele recebeu os presentes e recebeu uma carta e foi mostrar, talvez sem maldade, sem intenção, porém mostrou demais, falou demais, fez demais. E aqui está um problema. Quando nós perdemos o discernimento, quando nós perdemos o bom senso. Esse profeta Isaías, o
profeta do reino do sul, a Bíblia vai dizer, tinha um cara contemporâneo vivendo a ele, no reino do norte. Na mesma época, o profeta Oséias, ouviu falar nele? E esse profeta estava vivendo a mesma luta, porque só muda o CPF, só muda o endereço, só muda o número, nós somos os mesmos, não há para onde correr. E o profeta Oséias lá no reino do norte disse assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E Deus continuou falando, Deus disse assim: porque vocês rejeitaram os meus mandamentos, eu os rejeitei como sacerdotes. Nós somos destruídos quando nós não estamos no lugar que nós deveríamos estar, que é sendo ministrados e aprendendo a palavra do Senhor mediante o seu Espírito. Eu e você passamos momentos difíceis na nossa vida quando nós medimos as situações conforme a nossa esperança, conforme a nossa experiência. O Evangelho, amados, é novidade de vida. O Evangelho são situações que eu e você precisamos tomar mediante o Senhor, não mediante aquilo que nós sabemos. Porque muitas vezes aquilo que nós sabemos é muito limitado mediante as probabilidades que o Senhor tem para a nossa vida. É muito mais difícil esperar uma resposta do Senhor, mas é muito melhor. É difícil, mas é melhor do que tomar uma decisão apressadamente. Pensar na situação, 1, 2, é assim, é assado, fechou, é isso daí, pode embalar que eu vou levar. Dá ruim. Mas como nós encontramos esse lugar? Nós encontramos esse lugar quando nós estamos na presença daquele que se assenta para ensinar, naquele que é manso e humilde de coração, porém cheio de autoridade, porque não fala das coisas da terra, fala das coisas do céu. Andar na presença de Jesus é depender única e exclusivamente dele para exatamente tudo. E isso não é um direito apenas de quem prega, de quem canta, de quem trabalha na igreja, não. Isso é um direito de todo aquele que é filho, de todo aquele que é herdeiro, de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. É um direito nosso estarmos na presença dele e sermos ministrados por ele. E a nossa maior luta vai ser exatamente estar nesse lugar, porque a nossa carne quer agir, a nossa alma quer fazer. E Jesus está dizendo: bem-aventurado é você, porque você está aí sentado me ouvindo falar. Bem-aventurado é você quando chora. Bem-aventurado é você por ser manso. Bem-aventurado é você quando se acha pobre de espírito. Pobre de espírito não é aquele que tem menos espírito. Pobre de espírito é aquele que tem consciência de que não pode viver sem o espírito dele. Bem-aventurado é você, pacificador, você que não luta mais, você que não levanta mais seus punhos, você que agora dobra o seu joelho. Bem-aventurado é você, por não agir conforme os padrões desse mundo,
Bem-aventurado é você quando você é perseguido por causa da justiça, não por causa de você, mas por causa da justiça, por causa da cruz do Calvário. Bem-aventurado é você quando mentem ao seu respeito e mesmo assim você não muda de ideia, você não muda de direção. Bem-aventurada é você por acreditar todos os dias naquilo que Deus prometeu faz tempo. Bem-aventurada é você por não mudar porque quer, mas permanecer no mesmo lugar por causa de uma palavra. Bem-aventurado é você por ter deixado todas as facilidades da vida, todos os ganhos da vida, resolver perder a sua vida para ganhar a vida eterna. Bem-aventurado é você. Nós não somos bem-aventurados quando nós ganhamos, nós somos bem-aventurados quando nós suportamos. O Evangelho não é um Evangelho de ganho, o Evangelho é um Evangelho de perda. Perda para o mundo só, porque quando nós perdemos as coisas do mundo, nós ganhamos as coisas do céu. Não há nada de bom nessa terra, meu amado. Uma terra que foi amaldiçoada pelo pecado do homem. O que de bom pode se produzir aqui embaixo? Nada. Não existe nada de bom aqui embaixo que não venha do alto, do Pai das luzes, em quem não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que tem de bom para mim e para a sua vida vem dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E é nisso que precisa estar fitado os nossos olhos. E é exatamente isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus havia curado um monte de gente, Jesus tinha orado por um monte de gente, libertado um monte de gente, e estava apresentando algo infinitamente maior. Jesus estava dizendo: ei, milagre é bom, milagre é legal, vocês receberam, mas não é só isso, isso é só um detalhe, isso é só o início, isso é só um aperitivo do reino que eu tenho para vocês. Porque o reino de Deus é muito mais do que um milagre, o reino de Deus é vida, e vida abundante. Ser bem-aventurado é estar pleno, contente, ter consciência da vida abundante de Jesus Cristo, é estar contente em pastos verdejantes, e estar plenamente firmado na rocha no meio do vale de sombra de morte. Porque o Senhor é o nosso pastor nos dois lugares, e em nada nós teremos falta, nada vai nos faltar. Pastor, mas está difícil, continua. Se está difícil, amado, não deixa a calça cair, aperta a cinta. Faz alguma coisa. Não se entrega. Não tem bandeira branca. Não tem. Tem uma bandeira vermelha de sangue do Cordeiro. Em você somos lavados e remidos. E nós vamos precisar lutar nessa terra até o último dia da nossa vida, para não perder a nossa salvação, para não perder essas bem-aventuranças. Nós vamos precisar lutar. É uma batalha todos os dias. Mas eu e você, nessa batalha, somos postos como mais do que vencedores, porque Ele já venceu. Não é uma batalha duvidosa, não é uma batalha de será que vamos vencer, não, é uma vitória. Só que não segundo os padrões do mundo, não. A vitória de Paulo foi dizer: eu estou sendo oferecido como uma oferta. Irmão, ele estava falando isso minutos antes de ter a sua cabeça colocada num tronco e ser decepado. Era a vitória dele, era um cara bem-aventurado. Não meça
a sua vitória terrena pelos padrões aqui de baixo. Não. Porque muitas vezes nós vamos passar todo chamuscadinho. Não vai sobrar nem os pelos do braço, vai queimar tudo. Mas nós vamos passar. A gente vai conseguir. Talvez essa bênção aí, esse negócio que Deus te prometeu, tu quase não vai ter força para aproveitar, mas tu vai conseguir. Porque se Deus não fizesse do jeito que Ele está fazendo, não daria certo. Porque é Deus forjando o meio o seu caráter para aproveitar a bênção que Ele está gerando na nossa vida. Ou você acha que se Ele tivesse me dado tudo o que Ele já me deu na minha vida, eu com aquela cabecinha pequena lá de 2013, você acha que eu aproveitaria tudo que eu aproveito hoje? É lógico que não. Eu dou graças a Deus por isso. E eu sei que tem coisas sendo geradas, tanto na minha como na sua vida. Mas o tratar é processual, faz parte. E quando eu e você aceitamos e entendemos isso, então nós geramos expectativa lá na frente. Não importa o que está acontecendo aqui, hoje acabou, agora deu. Nós vamos se levantar, vamos ofertar, vamos tomar um café, vamos para casa, e hoje, glória a Deus. E amanhã? E aí, diz para mim, tu sabe o que tem para amanhã? E se for amanhã? Aí sai um sorriso. E se for amanhã? Como é que tu sabe que não é amanhã? Pode ser amanhã? Essa é a expectativa, pô. Bem-aventurado é assim, é amanhã. Não, pastor, mas eu não sei amanhã. Não. Não, é amanhã. Tá, pastor, e se não for amanhã, não faz mal, é depois da manhã. Porque não importa o tempo é só um detalhe quando se tem certeza de uma promessa. Mas eu e você temos que viver como se fosse amanhã. Porque aí o teu semblante muda, o teu rosto muda, teu coração muda, tua expectativa muda, automaticamente as tuas intenções mudam, tudo muda. Tudo muda. Quer ver tu amar mais a tua esposa quando sair de manhã para trabalhar? E se tu não voltar mais para casa? Tu nunca mais vai sair de casa sem dar um beijo na tua mulher. Pode ser o último beijo. Nossa, pastor, está sendo muito dramático. Eu prefiro viver assim, porque quando for o último eu sei que eu fiz tudo que eu poderia fazer. O nosso problema é a gente achar que temos tempo. Nós não temos tempo. Aqui na terra a gente está perdendo tempo. O tempo que passou a gente perdeu, não volta mais. Não vai voltar. Então o que nós temos que fazer? A Bíblia diz, façam depressa. Façam depressa. Não deixa para ligar amanhã se tu pode ligar hoje. Não deixa para falar amanhã se tu pode falar hoje. Não deixa para abraçar amanhã se tu pode abraçar hoje. Não deixa para pedir perdão amanhã se tu pode pedir perdão hoje. Não deixa para orar amanhã se tu pode orar hoje. Não deixa para viver amanhã se tu ainda pode viver hoje. Não se prenda às adversidades da terra. Crie expectativa na manifestação do céu na sua vida. Então você será um homem e uma mulher bem-aventurada para a glória de Jesus. Pode se colocar de pé, por favor. A grande palavra dessa noite, irmãos e irmãs, é sobre domínio. Porque quando nós falamos em domínio, a gente quer dominar tudo. Dominar pessoas, dominar situações, e Deus quer que nós dominemos nós mesmos. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Porque quando a gente não quer um negócio, a gente não faz e deu. É ou não é verdade? Pois é.
Mas se nós nos sujeitarmos, se nós entrarmos num lugar de sujeição ao Senhor, nossa vida muda. Nós vamos começar a ver as situações de uma forma totalmente diferente. Deus não vai precisar falar muitas vezes a mesma coisa para a gente fazer. Sabe aquele negócio assim que tu tá assim perto de uma pessoa e tu sente algo e tu diz, não, isso é só, não é nada não. E aí tu vai fazer, se eu passar e a luz do poste apagar, é Deus. Aí a gente torna místico aquilo que é celestial. Deus quer derrubar essa barreira hoje. A Bíblia vai dizer, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não quer te matar. O diabo quer te afastar de Deus. O diabo quer criar mecanismos para fazer você ouvir bem a voz de Deus, bem longe, quase imperceptível. E aí, tipo assim, de 10 vezes que Deus fala contigo, tu acerta uma. É isso que o diabo quer. E aí aquela uma a gente se acha, nossa, eu sou crente. Mas Deus fala conosco o dia inteiro, o tempo todo. Nossa, pastor, tu és super crente. Não, para mim Deus está em tudo. Deus está em tudo. Se o meu carro não pega, é Deus. Se tem um pneu furado, é Deus. Eu não dou crédito para o diabo em nada na minha vida. Nada. Hoje eu fui instalar um chuveiro lá em casa. Eu botei o chuveiro no lugar, irmão. O chuveiro caiu no chão, quase quebrou todo. Eu pensei em dar crédito. Fui lá, juntei o chuveiro, sentei na cadeira. Minha mulher veio, né? A mulher sabe, edifica, né? Passou a mão no ombro assim, eu disse, tá, glória a Deus, glória a Deus. É assim. Deus quer que nós sujeitemos. Deus não quer que nós andemos conforme essa multidão aqui que Jesus estava pregando, de viver só pelo milagre. Não. O intuito de Deus tirar o povo do Egito não foi só de libertá-los, foi de ter relacionamento. Você lembra o que Deus falou para Moisés no Monte Sinai? Diga para o povo preparar, porque amanhã eu vou aparecer para eles. Deus quer aparecer para ti, querido. Deus quer aparecer para ti. Deus aparece para nós todo dia, o dia inteiro. Se nós estivermos nosso coração fitado nele, nós vamos ver Deus em tudo, amado. Então você vai ser bem-aventurado. Você vai chorar, mas sabe que vai ser consolado. Você vai ser manso, todo mundo vai olhar para ti e dizer, nossa, mas é um trouxa mesmo, não revida para nada, não fala nada. Na terra a gente é trouxa, no céu a gente é manso. E os mansos herdarão a terra. Nossa, olha aí, ó, meu Deus, não tem maldade para nada, não sabe fazer nada, é um boca mole. Aqui na terra a gente é boca mole, no céu a gente é puro de coração, e os puros verão a Deus. Eu adoro ser tirado de boca mole, irmão. Sabe aquele assim que de volta e meia se finge de louco? Os caras fazem as coisas, nem dá bola. Meu Deus, olha aí, deve ser meio fora da casinha. Deixa, irmão, deixa aí, deixa falar, deixa fazer. Puro, puro. Os puros verão. Não fale, não revide. O teu direito não está aqui embaixo, o teu direito está lá em cima. A tua herança vem lá de cima. O Senhor vai vir lá de cima. Então, se tu tem alguma coisa para entregar para o Senhor essa noite, aproveita agora o louvor aí, ora aí que eu vou orar aqui.